Bom dia, Pai do Senhor, meus queridos irmãos. Eu quero relatar um sonho que eu tive em 2018, onde eu estava em uma casa bem simples mesmo, de madeira, onde só tinha 2 cômodos, né? Como fala, um quarto que era dividido no meio com a cortina, do lado de cá ficava a cama. E do lado de lá ficava a cozinha e mais na frente um pouquinho era o banheiro. E no sonho eu passeava assim por dentro do quarto, eu via que tinha uma pilha enorme de roupa dobrada assim em cima da cama. E o meu marido tinha pedido para arrumar o banheiro. Aí as pessoas foram lá, o pedreiro, no caso, abriu a vala e colocou todo a tubulação, né? Os canos, tudinho certinho. Só que ele não cobriu, ficou exposto assim para fora, né? Não cobriu, não colocou o piso, nada. E eu pensava assim, e lá da porta eu via, né? Que ele não tinha coberto os canos, nem tinha feito o piso. E eu dizia assim, Cláudia, como é que a gente vai tomar banho nesse banheiro desse jeito? Com a encanação toda exposta, assim. Quando a gente for tomar banho, vai fazer a pior lameira, né? Porque era de argila, eles não tinham coberto nada. E de repente, assim, eu já me via em uma outra casa. Só que nessa outra casa era de alvenaria. E, tipo, o nosso quarto ficava, tipo, debaixo de uma escada. E no sonho, a gente estava dormindo. E eu acordava com ele falando assim, não, eu tenho que trabalhar. E eu falava para ele assim, Cláudio, espera mais um pouco, tá cedo, deita mais um pouco, dorme, né? Porque todos os dias, independente se ele vai trabalhar ou não, ele acorda às 5 horas da manhã. E no sonho já era 5 e eu falava para ele, não, Cláudio, deita mais um pouquinho e dorme. E nisso ele deitava de novo e dormia assim com os braços abertos assim, coisa que ele nunca, e de cueca, coisa que ele nunca dorme de cueca, nada, só de bermuda ou calça e blusa, nunca ele dorme sem. Aí eu pegava e ele pegava no sono, aí eu ficava preocupada, né? Eu dizia, Cláudio, levanta, acorda que já tá passando da hora de tu ir trabalhar. Aí, de repente, eu já me via em uma outra casa. E essa casa também era de alvenaria e bem grande. Só que ela era enorme, assim, a sala. Ela fazia tipo um L, um C, assim. Ela vinha e dava a volta, assim. E bem no meio ficavam os quartos. E no sonho, a minha irmã estava no quarto, né, com o marido dela. E o meu marido também estava lá. O meu marido é negro, né? E de repente eu vinha assim caminhando pela sala, já para sair assim na cozinha, né? Porque a sala dava a volta assim, e a entrada já dava acesso à cozinha, para tu dar a volta aqui para entrar pros quartos assim. Aí de repente, e também na entrada da cozinha, assim, tinha um sofá bem assim, no final da sala, já para a entrada da cozinha. E eu vinha cabisbaixa, né, pensando, porque no sonho ele estava lá, minha irmã, o marido dela, que a minha irmã nessa época nem casada era, e o meu marido, eu dizia, eles estão lá pro quarto. E eu saía da sala para entrar na cozinha. E eu vinha assim, cabeça agachada, assim, cabisbaixa, e de repente eu escutava uma voz que falava assim, tu tá com medo, não tá? Falava bem assim. E eu ergui a cabeça e no sonho ele dizia que era meu marido, mas aqui dentro de mim falava que não, mas que eu tinha que aceitar aquilo. Aí eu não sei se as irmãs já assistiram aquele filme O Megido, né? O Megido que fala, onde o anticristo é um senhor branco, magro, dos olhos azuis. Então era esse que dizia ser meu marido no sonho. E ele dizia, tu tá com medo, não tá? E dentro de mim eu tava morrendo de medo, mas só que eu agia como se eu não tivesse com medo. E eu continuava caminhando, né? Entrava pra cozinha e ficava do lado do fogão.
Aí de repente eu já me via em um outro lugar. Aí ele falava para mim assim que a gente tinha que ir na casa de alguém, né? De um colega dele lá, não sei. E a gente ia e chegava nessa casa, ele ficava conversando com esse senhor, que era um senhor moreno já assim, de um pouco de idade. E ele ficava conversando lá e eu ficava na mesa aqui sentada com outra mulher no sonho. E ele conversava, só que eu entendia quando ele falava assim, não, 10 horas, tu vai lá, falava pra esse senhor. Aí, conversando assim, eu de olho no que eles conversavam, né? Assim, olhando pra lá. E eu entendi só quando ele falou assim, 10 horas tu passa lá. Aí, de repente, eu já vinha caminhando na sala de novo, pensando assim, cabeça agachada. Aí eu escutava quando alguém batia na porta, pá, 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 porque no sonho a porta da casa não ficava de frente como costuma ser, né? Ficava na lateral assim da casa. E eu escutava quando batia na porta, pá, 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 pá. Aí eu pegava e me assustava assim. Aí, de repente, ele falava de novo no mesmo lugar lá no canto do sofá e dizia: Tu tá com medo, não tá? Aí eu pegava e ia para abrir a porta, né? Eu não respondia nada para ele, mas por dentro de mim eu tava morrendo de medo, mas eu não falava nada para ele. Aí eu ia para abrir a porta. Só que a porta era de vidro assim e eu via que não era uma pessoa humana que tava batendo na porta, né? Mas eu entendia que era aquele homem que ele tinha falado que era para ir lá 10 horas. O Senhor já me explicava tudo no sonho, quem era e o que ia fazer. Aí de repente eu ia para abrir a porta, mas eu via assim pelo vidro que não era uma pessoa humana, uma pessoa normal. Era uma coisa preta, longa assim, preto, só aparecia o preto do lado de fora, assim que passava do umbral da porta. E eu ficava com medo. Aí de repente eu caminhava por rumo da cozinha de novo e ele ia atrás de mim. Esse homem que dizia ser meu marido, ele ia atrás de mim. Aí tinha um fogão branco assim de 4 bocas. Eu ficava do lado de lá, que dava, ficava de costa para a porta e de lado aqui para a janela, né, que tinha na cozinha assim atrás do fogão. E ele ficava do lado de cada fogão. E ele ficava falando umas coisas lá e de repente eu via que aquela sombra preta ela seguia também lá pro rumo da cozinha e ficava bem do lado aqui da janela, né? E eu via também, porque a janela era de vidro, e eu via só aquela coisa preta, parecia uma cobra. Eu não sei se alguma das irmãs já assistiu aquele Super Choque, que tem aquele homem lá que fica assim, tipo uma liga, um roxo, né? E eu lembrei muito desse personagem do Super Choque lá, eu até esqueci o nome. E daí ele pegava e falava: Tu tá com medo, não tá? E eu, por dentro de mim, eu ficava morrendo de medo, mas eu não falava nada. Aí de repente eu já me via lá no canto do sofá, assim, né? Como fazia um L, e lá no canto do sofá da sala tinha um outro sofá. Eu tava assim, agachada, arrumando as almofadas em cima do sofá. Quando eu via que aquele homem, e no canto de lá da sala também tinha, eu vi nessa hora no sonho que tinha tipo uma caixa de concreto assim em cima, tinha uma escadinha que subia de lá e tu descia por aqui no outro canto, né, da parede, ou então tu subia e descia por lá. E eu via que tinha uma caixa de concreto lá em cima. E aquele homem subia bem apressado para subir lá para cima. E eu lá no canto da sala, assim, arrumando as almofadas no sofá, eu vi quando ele subiu. E Deus me mostrou que lá dentro daquela caixa de concreto tinha 2 crianças lá. Uma menina e um menininho. Novinho, 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 recém-nascido. Acho que não tinha um mês por aí. E eles estavam nus, as 2 crianças. Eu via que era um menino e uma menina. E eles estavam lá dentro, assim, esperneando, como um bebê faz lá dentro. E aquele homem subia, assim, na maior pressa, sabe? Pegava um alicate e ele pegava aqui pelo saco do menino, do bebezinho. E subia, assim, com ele, assim. E eu fiquei em pé, assim, observando. E ele viu o que eu vi. E rapidamente assim, eu abaixei minha cabeça, mas fiquei olhando assim de lado, porque
Eu falei, eu vou ficar olhando aqui pra ele não ver que eu tô vendo, mas eu vou ficar olhando assim pelo canto do olho, né? E eu via quando ele erguia o bebê com aquele alicate assim pra cima, pelo saquinho do bebê, e de repente começava a descer um líquido assim meio esverdeado do bebê. E ele pegava e ficava olhando assim, de repente eu via quando ele descia rapidamente, assim, com a cabeça do bebê de novo pela mesma escada que ele subiu, ele pegava e saía rapidamente mesmo, saía rapidamente ali, saía pela porta em cima, dava só com a cabeça do bebê. Aí eu peguei e fui caminhando, né? Eu dava, como a porta assim era na lateral da casa, eu pegava e ficava observando assim, observando não, fui passando e eu vi, né? Como a porta estava aberta no sonho, e eu olhava assim pro céu, sabe? E via aquele tipo fumaça. Eu não sei explicar se era fumaça, se era poeira, ou sei que era uma coisa assim estranha. E eu via só uns vultos passando para lá e passando para cá no sonho. E Deus me dava o entendimento que era Deus lutando com o demônio, né? Que aquele homem simbolizava o demônio no sonho. E eu via só o vulto quando eu coisava assim, e Deus já me fazia entender que Deus tinha vencido ele e que Deus estava lutando com ele. E ele pegava e de repente assim no sonho, e quando eu observava aqueles vultos lá, aquela luta no céu, aparecia um homem do meu lado. E no sonho ele dizia que era meu cunhado no sonho. Aí ele dizia assim: "Vamos, corre, corre que ele vai vir para nos pegar. Corre". E eu ficava observando e ele vinha não em forma humana, ele vinha todo avermelhado assim, sabe? Parecendo um robô, ele pisava duro assim, pá, 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 assim, transparente, na cor vermelha, tipo cor de fogo. Ele tava, só que transparente. E ele pisava bem forte e vinha. E eu fiquei observando. E aquela pessoa falou de novo: "Vamos, corre, corre, que ele vai vir para nos matar, ele vai nos pegar". E ele pegou, correu, né? Esse homem que dizia ser meu cunhado pegou, correu, saiu pela porta da cozinha e saiu correndo. E eu fiquei observando, porque eu falei: eu vou ver por onde que ele vai entrar. E quando ele estiver perto, eu corro. Só que eu fiquei observando ele, quando ele vinha aqui entrar pela porta da sala, eu peguei e corri pela porta da cozinha. Só que eu vi que não dava mais tempo para me correr, para me esconder. E eu peguei, ele pegou, veio e foi pela porta da cozinha, entrou pela porta da cozinha. E eu me agachei, tinha um outro fogão assim, tipo industrial, um fogão preto, né? Aquele que dá de ver a gente. Aí eu peguei, me agachei bem no cantinho da parede, assim, perto do fogão, assim, e ele ficou procurando, procurando, e ele dizia: "Cadê tu? Cadê tu? Eu vou te matar". E me procurava, e eu pegava, e ele parava bem de frente de mim, assim, ele parou bem na minha frente. Ele disse assim: "Eu vou te matar, eu vou te matar", porque e no sonho, né, ele falava, só dizia que ia me matar, mas Deus me fazia entender por que ele dizia que ia me matar, porque ele falava que tinha sido eu que tinha contado para Deus que ele tinha matado aquela criança para fazer magia negra. Aí ele dizia: "Eu vou te matar". E ali eu clamando ali o Senhor, e de repente assim eu me levanto assim com autoridade, ergo minhas mãos assim para cima e começo a repreender a oração assim, fecho os meus olhos. Quando eu abro os meus olhos, ele já não estava lá mais, ele tinha sumido. Ele tinha sumido. Eu dizia: "Não, Satanás, em nome do Senhor Jesus, está repreendido na autoridade do nome de Jesus". E quando eu fechava meus olhos, porque eu não sabia o que ia acontecer comigo, mas orando firmemente, com as mãos levantadas assim no rumo dele e repreendendo aquilo. E quando eu abri os meus olhos, eles já não estavam mais lá. Ele tinha desaparecido. Deus tinha feito ele desaparecer. Aí, de repente, eu já me vi em uma casa bem simples mesmo, assim, sabe? E pequenininha mesmo. Pequenininha, uma casa bem pequena, de madeira. E disse que eu tava em pé, assim, eu não sei se os irmãos conhecem, né? É giral. Eu tava, assim, lavando louça, assim, né? Bota aquelas tábuas, assim, na janela, assim, pro lado de fora. E eu via, era assim, parecia um horário de meio-dia. O sol estava
esplêndido, sabe? Esplêndido mesmo. Você olhava para o céu assim, você não viu uma nuvem branca, azul, 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 o céu. Coisa mais linda que tava. E eu fiquei observando. Eu tava tipo no campo, sabe? Mas aqueles monte de árvore grande assim, o capim bem baixinho, uma coisa mais linda assim. E de repente eu observando aquilo lá, eu vi que dava um vendaval, um vento forte, forte, forte mesmo assim, que as árvores descia, parecia a palmeira mesmo, como a Bíblia fala, né? Quando o vento vem, que arrasta tudo e depois volta. Foi assim que aconteceu no sonho. Aquele monte de árvore assim, o vento era tão forte que as árvores deitavam assim pro lado, né? E eu ficava observando e eu fiquei com medo. De repente, eu comecei a fechar a janela assim e que tinha só como a casa era de madeira, não tinha fechadura, nada, e eu tentava colocar assim um travessão, né, na janela assim, para poder fechar por causa do vento, com o vento muito forte mesmo. E eu olhava pela fresta assim que tinha na parede, né, como era de madeira, ficava aquelas frestas assim, e eu ficava observando, eu olhava lá para fora assim, um sol bem azulzinho, azulzinho, azulzinho mesmo. E quando eu fechava, é como se eu visse né, o céu através do teto. Quando eu vi, irmã do céu, o céu branco, 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 branco. Parecia algodão, sabe? De tão branquinho, branquinho, branquinho que era. E só tinha aquelas pintas assim de ouro lá. E eu via que era um coral, o céu tava tomado de anjo, sabe? E de repente, sim, eu vi assim através do teto, né? Eu começava a louvar, a glorificar, sabe? Eu falava, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E eu dava assim cambalhota assim, que parecia que eu chegava no teto assim, dando cambalhota, eu e minha irmã. Assim, eu virava de cambalhota assim, de frente para trás, de trás para frente, sabe? E eu dizia, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E eu via no céu assim, aquele, sabe? Tudo branco, branco. E só aquelas pontinhas de ouro, né? Que era as trombetas que eles tinham na mão. E eles cantavam, sabe? Era um coral assim que eles... Eu não sei fazer direito, mas eu nunca esqueci, sabe? Que eles cantavam assim... tipo assim, sabe? No céu. E eu começava a dar cambalhota, cambalhota, de tanta felicidade, de tanta alegria, eu e minha irmã. De repente, assim, eu já me via deitada no chão, dormindo já. Eu tava no colchão de solteiro, só o colchão mesmo, sabe? Como a casa era bem pequenininha. E a minha irmã Nilda tava aqui do meu lado e a outra minha irmã Rosana tava assim pro meu pé, deitada no colchão. E eu era a primeira a acordar e eu sentava em cima daquele colchão, ficava observando as minhas irmãs dormir. Aí em seguida a minha irmã Nilda pegou, acordou e faltou a minha irmã Rosana, né, no sonho. E a minha irmã não reagia assim, sabe? Como se ela tivesse morta, assim, com a cabeça assim, do lado assim, como se tivesse morta, ela tava. E eu não falava pra minha irmã, mas eu pensava assim, eu falei, será que a minha irmã morreu? Falava assim pra mim, pensava no meu pensamento, né? E eu dizia, Nilda, a Rosana não acorda. Aí a Nilda pegou, veio, né? Pegou ela assim, botou assim na perna dela assim. E aí eu chacoalhava, Rosana, 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 acorda, Rosana. Aí pegava, botava ela de volta assim na cama, no colchão, né? No chão. E ela tava com a cabeça em cima do travesseiro assim. E ela pegava e abria os olhos. Ela pegava e abria os olhos assim. Eu via que os olhos dela estavam todo vermelho assim, de tanto chorar. E ela falava para nós, eu vou falar uma coisa para vocês. Vamos nos preparar, que Jesus está voltando, sabe? Aí eu sei que eu acordei nessa hora. Meu coração parecia que ia sair fora, sabe? Meu coração acelerado, acelerado. E aquele medo, aquele pavor. Porque foi uma luta, assim, uma batalha.
E o meu coração, assim, bem acelerado mesmo. Eu peguei, dobrei meu joelho mesmo em cima da cama, comecei a orar, pedindo para Deus, né, acalmar meu coração. E eu peguei, levantei, fui no banheiro. Aí quando eu entrei no quarto, meu marido tava sentando na cama para levantar e eu disse assim: Cláudio, que horas que é agora? E ele falou para mim: é 5 horas, né? A mesma hora do sonho que, que ele tinha, que Deus tinha despertado antes. Aí ele pegou, levantou, foi pro banheiro. Eu peguei, dobrei meu joelho no pé da cama e comecei a orar ao Senhor, porque Jesus está voltando, irmãs. Vamos nos preparar, vamos, sabe? Vamos esperar no Senhor somente nessa vida, porque Ele está voltando. Não tem mais tempo pra gente sonhar com as coisas materiais, com coisas dessa terra. Não há mais tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.